Oiê, eu sou a Larissa Turini, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu estou vivendo aqui na Espanha já fazem 5 anos e hoje eu vim falar pra vocês quanto que eu ganhei em cada trabalho, que eu trabalhei já em muitos lugares aqui na Espanha e cada um pagava de uma maneira diferente ou até mais ou menos parecida. E vou explicar pra vocês como funciona isso aqui na Espanha. Vem comigo! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho tudo anotado aqui no meu celular. E antes de falar, como funciona o trabalho aqui na Espanha, quanto que eu ganhava, eu quero que vocês saibam um pouco como são as regras gerais para um trabalhador normal aqui na Espanha. Quase todos os trabalhos que eu tive aqui foram subemprego, que subemprego não é só trabalho sem a pessoa ter uma carteira assinada, mas senão que subemprego é trabalho em condições ruins, sem as condições mínimas de um trabalhador, que é sem ter férias, sem ter várias coisas. E isso eu vou explicar para vocês, antes mesmo de falar os valores, para vocês entenderem um pouco a dinâmica. Para começar, aqui na Espanha, muito parecido com o Brasil, também se tem a opção de ter aquele seu 13º partido em duas partes, que aqui se chamam pagas dobles. Então, geralmente quando você vai trabalhar em um lugar que te dá um contrato, ou então, mesmo sem contrato, eles vão te explicar se o seu salário vai ser pago em 12 pagas, que são 12 pagamentos, ou em 14 pagas, que aí é o que a gente conhece como 13º. Se o seu salário for em 12, então eles vão dar uma fatia maior cada mês para você, mas vai ser cada mês uma fatia. Se o seu pagamento for em 14 pagas, eles vão te dar 12 fatias, e aí já no verão, que aqui costuma ser em agosto, mais ou menos eles dão um pagamento extra, e em dezembro eles dão outro pagamento extra. Então, isso seria a paga doble. E também o que acontece aqui na Espanha, como em muitos países, a jornada semanal é de 40 horas. Isso pode ser dividido em 6 dias ou em 5 dias, mas tem as suas exceções, dependendo de cada caso. O salário mínimo na Espanha no ano de 2023, e acredito que 2024 não vai mudar muito, é de 1.080 euros por mês em 14 pagas. Daí vem o salário mínimo, a questão de quantos pagamentos você vai ter no mês. Vou falar também quanto é esse salário em horas, porque como aqui na Espanha, diferente do Brasil, de ter assim um salário, a gente olha mais para o salário cheio do que para o salário por horas, aqui não. Aqui, muitas vezes, como eles contratam a pessoa só para fazer determinados trabalhos, e às vezes esse trabalho tem que incluir uma hora extra, ou então a pessoa paga por hora, do seu trabalho, eu também vou falar esse valor em horas. Então é algo que vocês têm que ficar muito atento, porque eu já me... por não ter em consideração o valor por horas em trabalhos. Tanto que esse salário de 1.080 euros por mês em 14 pagas, que é o salário mínimo que a gente tem hoje aqui, ele daria mais ou menos 7,88 euros por hora trabalhada, ok? Vamos lá. Eu cheguei aqui na Espanha no finalzinho de novembro de 2018 e eu cheguei aqui já com um trabalho pronto, já com um trabalho assim, que eu sabia que eu tava assim 100% certa de que eu ia trabalhar nesse lugar. Isso foi uma coisa que ajudou muito, que se vocês quiserem em outro vídeo eu posso dar dicas de como conseguir um trabalho aqui na Espanha. E também eu trabalhava em um bar, que era um bar que eu trabalhava com uma amiga minha, a gente fazia cada uma jornada, cada um período. O bar aqui, como os bares em geral aqui na região que eu moro em Castilla-La Mancha, que tá um pouquinho para baixo de Madrid, um pouquinho ao sul de Madrid, eles abrem os bares geralmente antes das 6 horas da manhã, um pouquinho antes, umas 20 para 6, 15 para 6, por quê? Tem aqui muita gente que trabalha no campo, e o pessoal que trabalha no campo madruga muito para ir para esse trabalho. Então, nisso, eles saem muito cedo e eles têm costume de marcar com a quadrilha, que não, gente, não é quadrilha, é quadrilha, é o nome que eles falam para os grupos, que vai trabalhar no campo. Inclusive, eu já fiz parte de uma quadrilha, mas essa parte aí, vamos deixar quieto, vamos deixar abaixo. E aí, o que acontece? Eles marcam com essa quadrilha em determinado bar, eles tomam um café ali, um café com leite, um café com conhaque. Não vamos comentar muito essa parte.
eles tomam o seu café ali e dali eles já vão pro campo, porque assim que o sol nascer, eles já tem que estar lá. Então, muitas vezes a gente saía, né, principalmente em novembro, dezembro, no inverno aqui, ou quase inverno, com o céu todo escuro e a gente ia trabalhar. E a gente abria o bar um pouco antes das 6 e ficava até as 2, 2h15, 2h30, porque também minha chefe era muito esperta, ela se aproveitava bem nessa parte, sabe? E aí a outra, nessa mesma hora, ia e cobria o turno da tarde. Então, a gente trabalhava, ó, anotei tudo pra não esquecer, porque já fazem uns anos. A gente começou a trabalhar em novembro de 2018 e a gente trabalhava em média 8 a 8h30 por dia, né, em dias assim normais, que depois teve um reteté, uma coisa aí que tá em vídeos anteriores, se quiser dar uma olhadinha na playlist aqui de trabalho, que vocês vão ver o que aconteceu nesse trabalho. E aí a gente trabalhava 6 dias da semana e folgava um dia, né, que dificilmente era de final de semana, mas beleza. E nesse trabalho, pasmem, eu vim sabendo que eu ia receber 500 euros por mês. Sim, 500 euros por mês. Só que aí, né, vem a questão, 500 euros por mês pode parecer muito dinheiro para quem tá no Brasil, só que para quem vive aqui tem que pagar aluguel, conta de água, conta de luz, supermercado, tudo em euro, é muito pouco dinheiro, é uma merreca. O salário mínimo naquela época era 1.008 euros, mais ou menos. Então, tipo, ela pagava menos da metade de um salário mínimo para uma pessoa trabalhar praticamente as mesmas horas, porque ela sempre acabava se aproveitando. E no fim das contas, a gente acabava trabalhando 8 horas. Então, por aí você já vê. E o salário por hora era 2,40 euros por hora. Já pensou trabalhar por 2,40 euros? Pois é, eu fiz isso por 5 meses, até que eu não aguentei e parti para outro trabalho, que já era um bar, né? Um bar noturno, um desses pubs aqui que eles falam PAF, um pub noturno, que aí eu entrava geralmente às 6 e saía à meia-noite. Quando eram dias de ter mais trabalho, né, eles pediam para eu entrar um pouquinho depois e sair um pouco depois. Mas se passasse alguma coisa assim, eles sempre me pagavam hora extra, que era maravilhoso, porque o nosso trabalho não acontecia. E só que ainda assim o salário era muito pouquinho, e por ser um pub, né, supostamente o ticket médio, né, que é o valor médio que cada cliente gasta ali, é mais alto, porque a pessoa vai pedir 1, 2, 3, 4, 5 cervejas numa noite, vai tomar um Cuba Libre que vale 5, 6 euros, vai acabar consumindo mais e assim o valor, né, o ticket médio de cada cliente vai subindo. Então, o bar pode ganhar um pouquinho mais com isso. Eu trabalhava, né, como vocês podem ver, menos horas que o outro e ganhava um pouquinho mais, que eu ganhava 600 euros por mês. E isso em horas dava 3,85 euros por hora, né? Por hora trabalhada. Não era o salário dos sonhos, não era o salário dos sonhos, mas eu estava em condições muito melhores, com pessoas maravilhosas, pessoas 1000 vezes melhores que a minha chefe anterior, minha primeira chefe aqui na Espanha. E nenhuma das duas era espanhola, viu? Uma era equatoriana e a outra era paraguaia. E com a paraguaia eu estive, assim, muito bem. Ela é uma pessoa maravilhosa. Só que aí eu tive que sair desse bar para ir para outro emprego, porque o bar tava abrindo e não podia manter uma garçonete ali. Então, eu, né, infelizmente tive que ir desse para o meu terceiro trabalho aqui na Espanha. Gente, tudo isso em menos de um ano. Menos de um ano aqui eu já tive 3 empregos, quando no Brasil, em vários anos, eu tive 2 ou 3, assim, como muito, sabe? E aí, o que aconteceu? Nisso, eu fui para um bar um pouco diferente dos bares comuns, né? Por quê? Aqui na Espanha é muito comum que os bares, você tenha o bar como um lugar normal, que qualquer pessoa da família pode ir. Pode ir o avô, pode ir a criança pequena, pode ir vários tipos, né, de clientes no bar. No Brasil, bar é mais o barzinho pra noite, que é uma coisa mais fina, que aqui eles conhecem mais como pub, eu sempre confundo as palavras, que é um pub e vai todo tipo de pessoa, né? Tem uns que são mais pro ambiente noite, assim mesmo, estilo baladinha, e tem outros que são mais tranquilos. Então, isso varia muito e, tipo, bar é uma coisa, assim, muito normal aqui. Muito normal. Você vê as senhorinhas, assim, de 60, 70 anos tomando café no bar. E é uma coisa muito normal. E aí, o que acontece? Esse bar era diferente. Por quê? Esse bar, ele era um bar dentro de uma piscina. Quem é de São Paulo, muito provavelmente vai conhecer o Sesc.
né? Imagina o Sesc. Imagina que nesse Sesc tem algum quiosque ali que vende doce, vende um cachorro-quente, vende alguma coisa assim. Isso era um bar de uma piscina municipal, que aqui não tem, assim, grandes parques, né, assim, públicos, pagando mais públicos, mas tem, em cada pueblo tem uma piscina municipal, que não é uma piscina, senão tem uma piscina de adulto, outra piscina de criança, uma terceira piscina, às vezes, e por aí vai. É muito comum isso aqui, tanto que o pueblo que eu vivia tinha 7 mil habitantes e tinha uma piscina municipal, e dentro dessa piscina tinha um bar. Esse bar, ele ficava dividido pela metade, uma parte para quem estava dentro da piscina e outra parte para quem estava do lado de fora. Esse bar ia muita gente de campo, e eles chegavam ali, tipo, sei lá, às 11 não, mas às 2, 3 horas da tarde, que é a hora que eles vão, né, pra casa comer, geralmente eles iam pro bar beber, e por aí vai. Só que aí, nesse bar, eu trabalhava de meio-dia até às 5, e às vezes se tinha algum evento, né, durante a noite, se tinha algum campeonato de futsal, de vôlei, de handball, de alguma coisa assim, eu trabalhava à noite também. E nesse trabalho eu também ganhava bem mal, porque esse trabalho foi em junho de 2019, tipo, o ápice do calor aqui. E era 550 euros por mês o salário, e por hora era 3,65 euros, né, que deu uma decaída assim, eu trabalhava muito mais nesse emprego do que no anterior, mas muito menos do que no primeiro. Só que, assim, eu não gostava, detestava o trabalho, era muito calor, não tinha ar-condicionado lá, as pessoas eram muito chatas, eram homens, assim, muito tercos, muito grosseiros, sabe? Você escutava todo tipo de coisa ali, aí, nossa, você ia trabalhar de short, porque podia trabalhar de short, né? Você tá trabalhando numa piscina, podia trabalhar de short, e aí já vinha os caras olhando e tal, e, gente, era um calor insuportável, uma cozinha minúscula, umas condições, assim, muito ruins de trabalho, eu tinha que lavar os banheiros e... e ainda aguentar os clientes, que era a pior parte. E aí, depois disso, né, depois que acabou o verão, porque acabou o verão, a piscina fecha, não tem piscina quentinha, noturna, que o pessoal costuma ir. E ainda mais porque as crianças, né, vai cada um pra sua casa, então não participam nessa parte. E aí, o que acontece é que eu fui trabalhar em um hostal. O que é um hostal? Não é um hostel, para começar, e também não é um hotel. É um meio termo, é um hotel como se fosse bem mais barato, só que tem um restaurante. E esse hostal, ele vive basicamente, né, no nosso caso, que era um pueblo muito pequeno, do restaurante. Então, eu trabalhei de garçonete nesse restaurante, todos os trabalhos que eu disse aqui até agora foram de garçonete. Trabalhei de garçonete nesse restaurante, só que esse foi o pior trabalho que eu já tive na minha vida. O pior trabalho. De sair às vezes chorando, de trabalhar chorando, de... do borogodó, esse trabalho. E aí, o que acontece? Esse trabalho, a gente entrava às 9 da manhã, e se você chegasse 3 minutos atrasado, o chefe vinha gritando atrás de você, sabe o que é gritando? Gritando atrás de você. E aí, ia até às 5, porque era a hora que todo mundo já tinha comido, já tinha terminado de comer. Eu sempre tenho uma mesa que fica lá com café, com chupito, com as copas, com não sei o que e tal. E aí, a gente, a maioria das vezes, saía do trabalho às 5 horas e às 8, se era inverno, tinha que voltar. Se era verão, você tinha que voltar às 7. Preste bem atenção nisso. Se era verão, não, minto, ao contrário. Se era inverno, você tinha que voltar às 7. Se era verão, você tinha que voltar às 8. Porque no verão, o pessoal fica fora de casa por mais tempo. Então, ficando fora de casa por mais tempo, esse pessoal, né, vai alargando aí a noite e você tem que ficar. Ai de nós se fôssemos embora antes da meia-noite no inverno. No inverno, que o pessoal já tá na sua casinha 11 horas da noite. Se a gente fosse embora antes de meia-noite, era uma gritaria, era sério. Assim, o caos, sabe aquela pressão mental da pessoa ficar falando que a gente era culpada, que a gente era isso, que a gente... mesmo. Então, nesse trabalho, tivesse um mês 28, né, 28 dias, um fevereiro de 28 dias, ou um agosto de 350 dias, a gente recebia, da mesma maneira, 1.000 euros. Na verdade, eu recebia 1.000 euros porque eu não tinha documento naquela época, então eu não tinha contrato de trabalho. Então, meu chefe falou assim, ó, é 1.000 euros, tal hora e até a hora que acabar. Você quer? Eu tava desempregada sozinha, morando sozinha, fazendo tudo sozinha. Eu falei que sim, né? Porque era um pueblo muito pequeno e era muito difícil conseguir outro trabalho.
Então, eu acabei aceitando, mas assim, foi um ano que eu trabalhei, um ano certinho, mas assim, o pior ano que eu passei ali, sério, o pior ano mesmo. Tanto que foi quando a gente ficou fechado em casa e depois abriram e tal, eu voltei a trabalhar ali, só que aí, né, saí porque eu já não tava aguentando mais, já tinha meus documentos e tal, então eu já sabia que eu podia ir atrás de alguma coisa melhor pra mim. E, gente, esses 1.000 € no mês, assim, de 30 dias, basicamente, davam 3,20 € por hora. Eu era a que menos direitos tinha, não tinha direito à INSS, né, que é a Seguridade Social daqui, não tinha direito a nada, se acontecesse alguma coisa comigo, se eu me acidentasse, eu ia ficar com uma mão na frente e outra atrás, e eu era a que menos salário recebia, e daqueles mais exigiam, e eu era muito maltratada nesse trabalho, tanto pelo chefe, como por alguns colegas de trabalho também. E, né, aquela coisa, você é muito inocente, você não sabe se defender, então foi isso. Mas beleza. O seguinte trabalho não foi em restaurante, não foi em bar, não foi nada disso. Eu trabalhei em uma peixaria, que não era uma peixaria que era aberta ao público, era uma peixaria que era como se fosse um distribuidor para minoristas, né, para pequenos comércios, tanto que esse hostal que eu trabalhei, ele era o provedor de um dos produtos desse hostal, então, tipo, todo tipo de peixe que precisava, eles pediam nessa peixaria. E aí, o que acontece? Eles traziam o peixe, né? E a peixaria, ela, como eu vou dizer? Ela arrumava o peixe, ela preparava o peixe para esse peixe ser vendido de uma maneira mais fácil. Cortar a cabeça do peixe, algumas vezes o cliente queria que já não tivesse a espinha, que já não tivesse não sei o que já viesse o peixe limpo, eles preparavam o peixe assim. E tem um peixe, se encontrar a imagem eu vou colocar aqui, ele é muito comum em aperitivos aqui na Espanha, que eles costumam servir muito esse peixe com essas batatas chips, sabe? Que se chama boquerón. Esse boquerón, ele é um peixe que as pessoas comem ele cru. Só que por as pessoas comerem ele cru, ele tem que ter toda uma preparação super especial, tem que ser limpo de determinada maneira, tem que ficar congelado tantas horas num líquido tal, de tal maneira, porque senão ele gera uma bactéria no corpo da pessoa que ingere esse peixe. Então, é um peixe, assim, muito delicado de você preparar e eles precisavam de gente, porque era alta temporada, para preparar esses peixes para venderem depois de determinados meses. E isso foi em outubro de 2020 que eles me chamaram pra, né, se eu queria preparar esses peixes. E, gente, o melhor, que foi, assim, um dos trabalhos que melhor me pagou, né, até então, que eles pagavam 6 € por hora. Então, você pensa, uma pessoa que estava recebendo 3,20 no trabalho anterior, receber 6 € por hora, e o melhor era, assim, de segunda a sexta-feira, só de manhã. Apenas durante a manhã. E isso, assim, acho que foi um plus, porque eu, gente, sério, eu não vivia no outro trabalho, eu tinha um dia de folga, né, era 6 por 1. Todos esse trabalho aqui é 6 por 1, menos o da piscina, porque o da piscina não tinha folga, você começava... Quando começava o verão, quando abria a piscina no final de junho, e ia até setembro, não tinha folga, esquece, de folga, esquece, não aconteceu. E aí, nesse era só de segunda a sexta-feira, das 8 até as 2. Que mamão com açúcar. O ruim, né, que você ficava cheirando peixe de verdade, eu tinha um vidro, assim, de álcool dentro do box, assim, dentro da banheira de ducha, porque eu me lavava, gente, eu colocava um pouco de sabão líquido e um chorrito, assim, um desse de álcool e me esfregava todo santo dia, porque eu saía do banho sentindo cheiro de peixe, todo mundo falando que não sentia cheiro de peixe e eu sentindo cheiro de peixe ainda. Mas é uma coisa, assim, um detalhe que a gente releva quando a gente vê o saláriozinho no final do mês, e ele sempre perguntava se a gente queria ficar durante a tarde pra trabalhar, né, se tinha muito trabalho, e a gente não ficava porque o chefe era horrível. Porque era eu, outra menina, o chefe, a mulher dele e os 2 filhos dele. Só que o chefe era muito horrível, tratava a gente muito mal, então a gente fazia o nosso trabalho e ia embora. E ficava a tarde inteira livre, nossa, foi assim a melhor época pra mim. Só que eu só trabalhei 1 mês e meio ali, porque como é coisa de temporada, aqui o ruim na Espanha é isso, tem muito trabalho de temporada. Como era coisa de temporada, chega uma hora que acaba, eles não precisam, né, das pessoas por aquele tempo,
E aí acabou. Tanto que esse chefe me enganou depois e disse que ia fazer contrato pra mim, não fez. Ah, uma palhaçada, uma palhaçada. Mas se quiserem, depois eu posso contar o tintim por tintim de cada trabalho que eu tive aqui e coisas pra vocês ficarem com o olho aberto, porque acontece muito, né? E aí eu já tinha o meu documento nessa época, já tava legalizada. Depois de uns meses conheci o meu, que hoje é meu marido, e aí eu precisava estudar e trabalhar. Nisso que eu precisava estudar e trabalhar, como que eu ia trabalhar, sendo que o horário de estudo aqui é totalmente diferente do horário de estudo que a gente tem no Brasil. O horário de estudo que eu teria aqui era vespertino. E eu só estudei vespertino uma vez no Brasil. E foi assim por um curso muito pontual, que era 2 anos. Só que esse curso meu também era de 2 anos. Então, eu recebi uma oferta de trabalho para trabalhar em um pub, que já tinha me oferecido milhões de vezes antes, só que eu não aceitava porque eu tinha muito receio, né? E era pra trabalhar com um casal de senhores e com a filha deles, a filha mais nova deles. Gente, esse trabalho eu fiquei muito com o pé atrás de ir, mas eu me arrependo de não ter ido antes. Esse trabalho eles me trataram super bem, até hoje me tratam como se eu fosse filha deles. Eles, assim, são uns amores, eu me dou muito bem com as meninas, eu amo as meninas, assim, do fundo do meu coração. E eles pagavam bem. Exatamente, esse trabalho, ó, eu não anotei ele aqui, porque eu esqueci. Só que eu vou fazer uma continha básica aqui. Esse trabalho era para eu trabalhar das 6 até mais ou menos as 2 da manhã. Ou seja, das 6 da tarde, né, das 18 até as 2 horas da manhã. Às vezes às 3, às vezes às 4, às vezes às 5, mas sempre que eu trabalhava mais, eu recebia a mais também. E isso era muito bom. Porque esse negócio de bote, de propina e tal, ali eu nunca recebi, mas eu nunca tive por que reclamar disso, porque meu chefe muitas vezes pagava mais do que realmente ele deveria pagar, sabe? Mais do que eu poderia ter recebido de propina de algum cliente ou de vários clientes durante toda a noite, todo fim de semana, todo mês. Então era um trabalho que pra mim valia muito a pena, né? Tem sempre o estresse dos clientes, mas no demais, beleza. E eu trabalhava, né, em 2022, que eu comecei a trabalhar ali, se não me engano, por 60 euros por dia. Que aí, né... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ou menos 8 horas. 60 euros entre 8, dá pra ver aqui? 60 euros entre 8, 7 euros e meio. Então, foi o trabalho, assim, que eu mais recebi, que eu mais fui bem tratada, sabe? Só que era de fim de semana, festa, feriado. E isso eu já tendo, né? Já sendo casal de alguém, né? Sendo a pareja de alguém, me desgastava, porque os dias que ele tava livre, eu tava trabalhando. As horas que ele tava livre, quando ele saía do trabalho às 6, eu muitas vezes tava trabalhando. Feriado e tal... Ele tava com a família dele, eu tava trabalhando. Então, eu agradeço muito pelo tempo que eu tive nesse trabalho, porque foi muito grato pra mim. Teve mês, assim, de eu tirar quase 1.000 euros, trabalhando só 3 dias na semana. Isso me permitia estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, foi ótimo, ótimo, ótimo pra mim. Foi o último trabalho que eu tive aqui, assim, de subemprego, né, de hotelaria. Mas eu agradeço muito por esse trabalho, foi muito bom pra mim. E foi muito bom porque eu conheci principalmente pessoas maravilhosas, sabe? Então, é isso. Essa foi a minha experiência. Se você tem a sua experiência aqui na Espanha, seja de onde seja, por favor, coloque aqui embaixo o local de onde você é, como foi a sua experiência, quanto você ganhava, como você trabalhava, se te exploravam, se não te exploravam, tudo isso pra a gente saber, né? Como é essa situação também em outros locais da Espanha e a sua experiência, que é muito importante pra mim. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!